O nascimento de Jesus, irmãos, muda tudo. O nascimento de Jesus mudou e vai continuar mudando tudo. Essa ministração eu fiz lá em Santo Albertino um pouco resumida. Hoje eu vou estar estendendo sobre ela. Mas eu queria que você virasse para quem está do teu lado e dissesse para ele: você sabia que o nascimento de Jesus mudou tudo? Vai, vira para esse irmão aí, acorda ele. Eu pedi para Dani fazer a interpretação em Libras, senti no meu coração, mesmo que a sua irmã não vá assistir, mas alguém vai assistir esse culto. Diz que um repórter foi fazer uma entrevista externa, ele foi entrevistar pessoas na praça, né? E aí ele parou várias pessoas e perguntava para elas: qual foi para você o maior acontecimento da história? Qual foi para você o maior acontecimento de toda a história? E ele ouviu de tudo. Ele ouviu a invenção da roda, a invenção da luz, a invenção dos átomos, a invenção de tantas outras coisas, a derrota dos japoneses, a derrota do muro de Berlim. E foi falando. Mas de repente algo chamou muita atenção daquele repórter. Veio até ele um menino de 14 anos, chegou para ele sem pensar muito e logo respondeu. O que mudou, de fato, o maior acontecimento de toda a história foi o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi o maior acontecimento de toda a história. Irmãos, nesses séculos muitas coisas aconteceram, muitas invenções, muitas coisas boas surgiram e mudaram a humanidade, certo? Você se vê sem energia elétrica na sua casa, sem luz, sem roda, né? A gente não se vê sem isso, mas um dia elas foram inventadas. Muitas coisas foram inventadas a favor da humanidade, mas também muitas coisas foram inventadas não para o bem, né? Bombas atômicas, nucleares e tantas coisas ruins que o ser humano fez também, que trouxeram tristeza, trouxeram destruição. Mas nenhum desses acontecimentos se compara ao nascimento de Jesus. E nós cristãos comemoramos o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Irmão, a gente não sabe o dia que Jesus nasceu. Ninguém sabe. Nem os maiores historiadores, estudiosos sabem. Tudo indica que foi entre abril e maio. Muito diferente do que a gente comemora. Mas não importa, irmão, o dia que ele nasceu. Importa que ele nasceu. Ele nasceu num dia. E isso é muito importante porque ele nasceu. E ele nasceu para nos dar vida, e nos dar vida em abundância. Ele nasceu para iluminar os nossos caminhos, os nossos passos. Ele nasceu para dizer que somos amados do Pai, herdeiros e corredeiros com Cristo. Ele nasceu para que um dia estivéssemos com Ele na glória, aleluia. Ele nasceu. Nada é comparado ao nascimento de Jesus, irmãos, nenhum acontecimento. E o nascimento de Jesus não é só um acontecimento histórico, aí dos livros de história, não. Porque Jesus nasceu e continua nascendo nos corações daqueles que o recebem como único Senhor e Salvador de suas vidas, aleluia. Ele continua nascendo. Mas a minha pergunta para você hoje: Jesus já nasceu para você? Jesus já nasceu de fato e de verdade no seu coração? Para isso a gente precisa entender e compreender, né, como esse acontecimento mudou tudo. Como ele mudou tudo. Irmãos, o nascimento de Jesus mudou o mundo. O nascimento de Jesus mudou o mundo. Não precisa abrir, para a gente ganhar tempo, eu vou projetar todos os textos, tá bom? Se alguém estiver marcando, pode marcar. João capítulo 1, versículo 10 a 14 diz assim:
O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, Jesus veio a esse mundo para trazer luz à humanidade. Ele trouxe luz. E quando Jesus chega na vida de alguém e ele o recebe como seu Senhor, como seu Salvador, o texto vai dizer que ele é chamado de filho. Com o nascimento de Jesus nós tivemos identidade, recebemos uma identidade de sermos chamados filho de Deus. Irmão, é para você dar glória a Deus, aleluia por isso. Você é chamado de filho, de filha do Deus Altíssimo. E Jesus, Deus encarnado no nosso meio, veio a este mundo, irmãos, mesmo sendo Deus, 100% homem, 100% Deus. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu dores, ele sentiu frio, calor, tristeza, alegria, porque ele se fez homem no nosso meio. A história foi mudada. Lembra na escola, irmãos? ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo. Até para aqueles que não acreditam em Deus, seguem esse calendário. Seguem porque Jesus mudou o mundo. E quando Jesus esteve no nosso meio, o texto vai dizer que o mundo não o conheceu. O texto de João que nós lemos vai dizer, os seus não o receberam. Ou seja, quando Jesus esteve entre nós, ele foi rejeitado. Jesus foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, pela sua própria nação, o rejeitaram, mesmo vendo as maravilhas que ele operava. Viam seus milagres a olho nu e não acreditaram em Jesus, crucificaram Jesus. Mas ainda hoje, continua assim. Gabriel, por favor, liga aqui o ventilador, que os irmãos estão ali se abanando. E eu vou pedir para alguém arrumar uma cadeira para a Laodiceia, que eu sei que ela não pode ficar nesse banco. Olha lá, ela tem problema na coluna, já arruma um banco para ela. Irmãos, a gente vê que aquele povo rejeitou a Cristo, mas ainda hoje Jesus é rejeitado. Ainda hoje muitos rejeitam o nosso Senhor. E sabe por quê, irmão? Sabe por que as pessoas rejeitam Jesus ainda hoje? Porque Jesus vive. Ninguém rejeita quem está morto. Ninguém rejeita ou contraria quem está morto. Mas Jesus vive e é por isso que ele ainda incomoda. É por isso que muitos não o amam. É por isso que muitos o perseguem ou o rejeitam, irmãos. Jesus é a pessoa mais amada do mundo, mas também a pessoa mais rejeitada. Ele vive e ele continua nascendo no coração de muitos. Mas o nascimento de Jesus mudou pessoas. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver muitas pessoas que foram transformadas quando Jesus chegou, quando Jesus nasceu no coração deles. Zaqueu, irmão, de cobrador de imposto, de corrupto, a um generoso, a um restaurador. A mulher samaritana, de rejeitada a evangelista. A Maria Madalena, de oprimida a discípula fiel. O endemoniado de gadareno, de violento a testemunha. O Pedrão, de impossível ao pai da igreja. Paulo de Tarso, de perseguidor a apóstolo. Eunuco, Eutíope, lembra do eunuco que eu contei a história? De estudioso a missionário. O carcereiro, de desesperado a salvo e hospitaleiro. E eu poderia ficar aqui a noite toda só dizendo de pessoas que foram transformadas quando Jesus chegou e mudou a vida delas.
Mas sabe por que Jesus mudou a vida dessas pessoas? Porque Jesus não nasceu apenas como um bebê. Jesus nasceu como Salvador do mundo. O Salvador do mundo. E é isso que a gente vê em Lucas 2:11. Os anjos dizem, é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aqui nós temos 3 adjetivos dados para Cristo, 3 nomes podemos dizer. Diz que Ele é o nosso Salvador, Ele veio para nos resgatar. Ele é Cristo, Ele é o Messias prometido. E Ele é o Senhor, Ele é o Rei eterno, aleluia. Lembram de Tomé quando disse, Deus meu, Senhor meu? Porque para muitos, Jesus é só Deus. Não é o Senhor da vida deles. Eles fazem o que querem. Não, eu faço. Eu sou o Senhor da minha vida. Mas Jesus precisa ser o nosso Salvador. O nosso Cristo, o Messias prometido. E o nosso Senhor, aquele quem dirige as nossas vidas. Irmãos, para quem recebe Jesus como seu Senhor, não há um destino fixo de dor, de pecado, de angústia, porque em Cristo ninguém está condenado a ser para sempre o que sempre foi. Não, Deus nos dá uma nova identidade. Agora vocês são filhos de Deus. E a nossa identidade começa na manjedoura, mas se completa na cruz e na ressurreição. Aleluia! O versículo 12 que nós demos, ele diz, Deus-lhe o poder de serem filhos de Deus. Mas ele continua, a saber, aos que creem no seu nome. Precisa crer nele, precisa crer no nome dele, para ser chamado de filho. Mas eu queria fazer agora 3 pontos rapidamente com vocês, para a gente entender o que significa de fato o nascimento de Jesus na nossa vida. O versículo estava aqui. Abra sua Bíblia se você quiser, senão eu vou projetar. Lucas capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Foi aqui o teatro, várias partes desse texto, mas eu vou ler para vocês, para nós relembrarmos dele, porque não tem como falar de Natal e não ler esse texto, não tem. Então, Lucas 2, de 1 a 20. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Até aí, amém?
Irmãos, o versículo 9 vai dizer: e um anjo do Senhor desceu aonde estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram todos tomados de grande temor. Tiveram muito medo. Mas, irmão, imagina a cena. Imagina a cena comigo. Você está lá cuidando das suas ovelhinhas no escuro, porque estava de noite, o texto vai dizer, era vigília da noite. Eles estavam cuidando das ovelhinhas e de repente aparece um clarão e um anjo. O que você fazia? Você corria, irmão. Você dava no pé. Sangue de Jesus tem poder, não é? A gente se assusta por muito menos, irmão. Dá um trovão aí bravo, a gente já... Jesus, né? A gente assusta por muito menos. Só que os anjos tinham um anúncio para dar para aquele povo. Sabe por quê, irmão? Porque é o ponto que eu quero falar com vocês agora até o final dessa ministração rapidamente. O nascimento de Jesus mudou o mundo, mudou pessoas, mas o nascimento de Jesus muda você. Vira para o teu irmão e fala: o nascimento de Jesus muda você. Irmãos, o nascimento de Jesus muda você. E o anjo nos traz o que ele faz, o que ele muda. O primeiro, ele vai transformar, irmão, primeira coisa, medo em confiança. Jesus muda a gente, primeira coisa, ele tira todo medo e transforma em confiança. O versículo 10 vai dizer: o anjo, porém, lhe disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova. Irmão, os pastores estavam apavorados. Eles estavam com muito medo, o texto nos diz isso. Mas a primeira mensagem dos anjos é: não tenham medo. Não tenham medo. Irmão, você sabe quantas vezes tem essa frase na Bíblia? Não tenha medo ou não temas? 366 vezes. Sabe o que isso significa, irmão? Que todo dia que você acorda, Jesus fala para você: não tenha medo. Mas pastora, o ano tem 365 e o ano bissexto 366. Para cada dia do ano, Deus tem uma promessa para você: não tenha medo. Não tenha medo. Irmãos, a chegada de Jesus muda você. Porque quando você recebe Ele como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia vai dizer que Jesus lança fora todo medo. É Ele quem faz isso. E nós vivemos no meio de uma geração medrosa. Uma geração que tem medo do passado, medo do presente e medo do futuro. Uma geração que tem medo de perder o que tem. Uma geração que tem medo de não ter o que precisa. Uma geração que tem medo daquilo que ainda não tem ou ainda talvez não vai ter. Tem medo de tudo. Pessoas que estão num trabalho que morrem de medo de perder o trabalho. Pessoas com medo. Mas quando Jesus chega na nossa vida, quando Ele nasce no nosso coração, Ele diz todos os dias: não tenha medo, porque eu estou contigo até o fim. Eu estou contigo até o fim. Quando Jesus chega, Ele muda. Porque agora, irmão, nós não colocamos mais a nossa confiança num governo. Nós não colocamos a nossa confiança nas coisas, nas pessoas, na economia, nada disso, na nossa capacidade, no que temos ou não temos, não. Agora nós colocamos a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. Aquele que criou todas as coisas, aquele que é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, aquele que mede a água do universo inteirinho na palma da sua mão, aquele que sabe quantas estrelas tem no universo e a chama cada uma pelo nome, aquele que é a luz do mundo, o pão da vida, o rei da glória, aquele que é o maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, aleluia. É esse Deus, aquele que cura enfermo, liberta o cativo e ressuscita mortos. É nele quem está a nossa confiança.
quando ele nasce no nosso coração. Quando Jesus chega na nossa vida. Eu amo essa expressão, eu acho que as minhas ovelhas já cansou de ouvir, mas quanto tiver que vocês vão ouvir. Porque agora não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, aleluia. É Ele quem vive em mim. Mas o anjo continua, ele diz que, não tenham medo, eis que trago uma boa nova, uma boa notícia. E não foi só uma boa notícia, era uma notícia, porque essa notícia enche o seu coração de alegria. Jesus muda você porque Ele enche o seu coração de alegria. Ele continua o versículo: estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Irmão, quando Jesus chega na nossa vida, Ele nos enche de alegria, irmão. Ele nos enche. Irmão, não tem como ter Jesus e não ser uma pessoa alegre. Eu sempre digo isso aqui também, mas não tem como ter Jesus e viver aquele crente de cara rabugenta, murmurando o tempo todo, que parece que chupou limão o dia inteiro. Não tem jeito. A palavra do Senhor está dizendo que trago boas novas de grande alegria. De grande alegria. E não é qualquer alegria, é uma alegria completa. Os mais antigos vão lembrar, lembra daquele corinho? Não pode ser triste coração que ama Cristo, não pode ser triste coração que ama Deus, não pode ser triste coração que ama Cristo, não pode ser triste coração que ama Deus, por isso eu canto, glória e aleluia, não pode ser triste coração que ama Deus. Vocês conhecem? Só os mais velhos, só os mais velhos. Tem uma geração nova. Mas não tem jeito, irmão. Às vezes você vai conversar com alguém e ela só reclama, só murmura. Eu falo: Jesus, derrama alegria no coração desse irmão. Porque se você continua ranzinza, rabugento, de cara feia, eu sinto muito, mas Jesus ainda não chegou no teu coração. Jesus ainda não nasceu na sua vida. Jesus não nasceu, porque quando Jesus chega, Ele transforma a nossa vida em grande alegria. O Sermão da Montanha, Jesus vai falar isso, as bem-aventuranças, ou seja, felizes os que choram porque serão consolados. É tudo ao contrário do que a humanidade diz, irmão. Porque hoje nós somos felizes não por causa das circunstâncias, mas nós somos felizes porque nós temos Jesus. O Senhor é meu pastor e vai faltar muita coisa, irmão. Vai faltar muita coisa. Porque a versão está errada, lembra que eu expliquei? Agora a versão mais nova arrumar. O Senhor é o meu pastor, por isso eu não tenho falta de nada. Não é que não vai me faltar, porque vai faltar muita coisa. Mas quando eu tenho Jesus como meu pastor, eu não tenho falta de nada, porque Ele me satisfaz, aleluia. É Ele que me satisfaz, a alegria vem dEle, irmão. Diz que uma menina estava internada na noite de Natal. Eu sei muito bem o que é isso, porque em 2023 eu estava internada no dia de Natal. E ela começou a ouvir as canções de Natal, era perto de uma igreja, ela ouviu a pregação. E ela aceitou Jesus no leito de hospital. E no dia da sua alta ela falou para a enfermeira: enfermeira, eu estou tão feliz porque hoje eu aceitei Jesus. E aquela enfermeira falou para ela: você acredita nessa história? Essa história é um mito, é uma historinha. Ela falou: mas você não conhece essa história? Ela falou: o que você acha? A menina olhou bem no rosto dela: você não conhece de fato Jesus, porque você só fica triste, você só vive triste. Irmão, Jesus é a fonte de alegria. Quem o conhece não pode ser triste. O mundo pode estar caindo, irmão, mas você tem Jesus. Você tem Jesus. Mas em terceiro lugar, o anjo continua dizendo: porque Ele nos dá, o nascimento de Jesus muda você, porque Ele te dá a salvação. Olha o versículo, a continuação, quero que você decore o versículo 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhe trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo.
é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Irmão, a chegada de Jesus muda você. Ele tira todo medo, ele te transborda de alegria. E ele ainda te dá a salvação. Aleluia! Só alguns entenderam. Ele tira seu medo. Ele te dá alegria completa. E ele te dá salvação, meu irmão. Salvação. Irmãos, muitos dizem ser a Páscoa a data mais importante do calendário litúrgico. Mas o Natal também é, tanto quanto a Páscoa. Olha só porque eu quero que você... Eu escrevi isso aqui entusiasmado e eu quero que você se entusiasme também. Antes da cruz, houve uma manjedoura. Antes das trevas, teve luz resplandecente no céu com glória de Deus e com estrela a brilhar. Antes do choro, houve um exército de anjos cantando: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Antes do nascimento, teve morte. Depois do nascimento, teve a morte e ressurreição. Mas tudo isso precisou de um nascimento. Para que tudo isso acontecesse, Jesus precisou nascer. Você está entendendo o que é o Natal, meu irmão? Você está entendendo o que significa o Natal? Porque Jesus nasceu, Ele manifestou a sua glória. Porque Jesus nasceu, Ele se entregou por nós. Porque Jesus nasceu, Ele pagou o preço do nosso pecado. Porque Jesus nasceu, Ele morreu. Porque Jesus nasceu, Ele ressuscitou. Porque Jesus nasceu, Ele nos deu salvação. Aleluia! Irmão, eu estou pegando fogo aqui, vocês estão quietos. Ele nos deu salvação, meu irmão. Por isso eu te convido nessa noite, deixar de fato Jesus nascer na sua vida, nascer no seu coração. O nascimento de Jesus muda tudo, mas o nascimento de Jesus muda você. Lembra que eu citei de alguns personagens agora há pouco, quando eu disse que Jesus muda pessoas? Só que todos eles precisaram fazer algo. Todos eles precisaram tomar uma decisão. A decisão de deixar Jesus nascer na vida deles. Todos eles tiveram que ter essa atitude. O nascimento de Jesus muda você, sim, mas para isso você precisa tomar uma decisão hoje, meu irmão. Hoje. Porque aqueles que tomam essa decisão de terem Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador, terão suas vidas mudadas completamente. Mas para concluir, a minha pergunta para você hoje é: quando um bebê nasce, quem ganha o presente? O bebê? Quem ganha o presente é o bebê. E se é o bebê que ganha o presente, eu pergunto: qual presente você tem dado para Jesus? Qual presente você tem dado para Jesus? Natal sem Jesus é a mesma coisa de comemorar o aniversário de alguém sem um aniversariante. Porque o Papai Noel não faz aniversário, irmão, no dia de Natal. É Jesus. É a mesma coisa que você faz a festa de aniversário do seu filho e o seu filho não for. Natal é o nascimento de Jesus. E é Ele quem tem que ganhar o presente. Irmãos, Deus já deu o maior presente, que é o Jesus, é o maior e melhor presente de Deus para você. Repete essa frase para o seu irmão: Jesus é o maior e melhor presente que Deus deu para você. Agora você vai olhar para ele de novo e vai falar: e qual presente você tem dado para Jesus? Irmãos, talvez essa noite você precise dar de presente para Jesus a sua vida. Talvez você precise dar de presente para Jesus os seus dons, os seus talentos.
Talvez essa noite você precise dar para Jesus os seus recursos, a sua família, a sua voz, o seu tempo. Mas esses presentes que a gente entrega para Jesus não é para receber nada em troca. Não, irmão, não é barganha. Não. Nós entregamos porque Ele nasceu no nosso coração. Porque Ele mudou a nossa vida. E porque tudo que nós fizemos vai ser muito pouco comparado ao que Ele tem feito na nossa vida. Eu não sei se você gosta do Natal, eu amo o Natal. Mas ao mesmo tempo que o Natal para mim é uma festa, é um dia triste. Meu pai nasceu dia 25 de dezembro. Os nossos natais eram o Natal. Era uma celebração não só do nascimento de Jesus, era o nascimento do meu pai. E nós fazíamos uma grande festa, e a alegria do meu pai era ver os 8 filhos em volta da mesa com ele. Esse era o maior presente para o meu pai. Eu pedi meu pai, pedi não, porque eu sei onde ele está. Mas meu pai, o Senhor o recolheu em 2009, com 76 anos. Eu tinha 26 anos. E eu amava meu pai. E a alegria dele, o presente dele era ter os filhos. Ele sempre dizia: eu não quero presente, eu quero vocês comigo. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: eu não quero presente material, eu quero vocês comigo.